Salve galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Pessoal, chegou o grande dia, cara. Torcedor de verdade. Ontem teve a coletiva do Abel Ferreira. Tá aí na tela pra vocês. Se você não é torcedor de verdade, se você tá aqui só pra trás de contratações, eu quero que você saia do canal. Quero que você saia da plataforma aqui. Porque aqui é torcedor raiz. Aqui é torcedor fodástico. Aqui é torcedor. Aqui é outro nível de torcedor. E olha, é o dia, velho. Vocês não têm noção, tô tomando meu café aqui, ó. Eu não consegui fazer a live pra vocês da coletiva do Abel de madrugada, porque eu tava muito cansado. Mas, velho, nossa senhora, Abel falou umas paradas aqui que, sinceramente, tem torcedor modinha que vai ficar bicudo, tem torcedor amendoim que vai ficar muito macho, e o torcedor de verdade, o raiz, o cara que o bagulho é louco, a parada é tensa, vai aplaudir. Vamos curtir aí o que Abel Ferreira falou na coletiva completa, tá? Fica aí pra assistir completa. Se você não vai assistir completa isso aqui, então sai fora. Porque aqui é torcedor raiz, aqui é bagulho é louco, aqui a parada é tensa, aqui o buraco é mais... Oh, lá ele, sai fora, né? Bora assistir aí coletiva do Abel Ferreira agora. Não esquece de curtir, seguir a página no TikTok. Cara, vocês são fenomenais. A live de ontem estrondou ao Ali e Miami lá, time do Messi. Estrondou. Mais de quase 1.500 pessoas ao vivo no TikTok. Muito obrigado. Bora pra saber o que Abel Ferreira falou. É melhor ser em português porque em inglês ainda não está bom o suficiente. My English is not good enough to speak with you here. Olha, primeiro dizer-vos que isto não é uma competição qualquer, é um campeonato do mundo onde estão as 32 melhores equipas do mundo. O Palmeiras chega aqui porque ganhou títulos, ganhou uma Libertadores, que é comparada à Liga dos Campeões para quem vem da Europa. Acima de tudo, vimos com muita ambição, muita vontade de competir e desafiar os melhores entre os melhores e agora a impressão é boa. Vamos ver como é que vai estar amanhã o estádio, o gramado. Foi algo que me preocupou um pouco. Parece que é sina, parece que os gramados andam sempre atrás de mim, mas que seja acima de tudo um grande evento, um grande espetáculo, que todas as equipas se respeitem, que estejamos todos à altura das 32 melhores equipas do mundo e que seja um prazer e um gosto desfrutarmos desta competição. Abel, olá. João Pedro, FTP. Antes de mais, é bom revê-lo, embora esteja aqui nos Estados Unidos, mas é bom revê-lo e estamos aqui a olhar para si, para este duelo de amanhã frente ao Porto. Há pouco falávamos ali no Real Bar, 6 anos depois do novo reencontro. Como é que será este reencontro com o Porto de Martin Anselmi, que o ano passado não deu assim muita boa conta de si, quando chegou no campeonato? Este ano o Abel consegue ver um Porto, já consegue ver um Porto bem diferente, e olhando para o jogo, que dificuldades é que, obviamente, este Palmeiras, tão recheado de valor, irá afrontar este Porto? Obrigado. Olha, é um gosto falar com vocês 6 anos depois. Eu vou falar do Porto e, de certa forma, referir-me ao futebol português, mas sempre o mais importante é aquilo que nós, Palmeiras, temos que fazer no jogo, impor o nosso jogo, impor a nossa forma de ser e de estar, sabendo que do outro lado está uma equipa que tem um histórico internacional absurdo, tem esse ADN dentro do Porto, algo que está intrínseco, entranhado no Porto, que é ser competitivo, que é ser agressivo, que é ser aguerrido do primeiro ao último segundo. Aí nós somos parecidos, porque a nossa equipa também é uma equipa extremamente competitiva, que luta do primeiro até o último segundo. Sabemos também que o Porto nos últimos anos, ou no ano recente ou no último ano, sofreu uma transformação, e é normal sempre que há algumas mudanças, e algumas mudanças até profundas, que haja algumas adaptações, mas Porto será sempre o Porto, uma grande equipa, muito bem treinada, com bons jogadores individual e coletivamente. Logicamente, quanto mais tempo o treinador passa dentro de um clube, mais o ADN do clube conhece, mais os seus jogadores conhece. Portanto, seguramente que o Porto está mais preparado hoje do que quando o Anselmi chegou. Um belíssimo treinador com ideias novas, que rompeu um bocadinho aquilo que era, entre aspas, a cultura do 4-3-3 do Porto.
Mas acima de tudo espero um jogo extremamente competitivo. Acredito por ser o primeiro jogo, por ser uma competição diferente, por ser uma fase de grupos, um campeonato de 7 jogos, que seja competitivo e que no final, que é o que eu espero, porque defendo as cores de Palmeiras, que o Palmeiras ganhe, é isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Olá, Mister, obrigado pela recepção também de Portugal. Há 6 anos o Mister saiu de Portugal com um título de júnior, e com uma boa grande votação do Sporting Braga. 6 anos depois, com mais 7 títulos, como é que acha que está a ser visto em Portugal? Como é que acha que as pessoas o veem lá? E se acha que agora já está a ser colocado ao nível dos melhores treinadores do mundo e por isso nós, os portugueses, sentimos saudades de o ter lá também, nos melhores clubes de Portugal? Olha, muito sinceramente que me vejam como um grande homem, mais do que como treinador. Disse isso no Sporting Clube Braga. Se a ter que escolher entre ser um grande treinador e ser um grande homem, eu prefiro ser um grande homem. Não sou perfeito, cometo os meus erros. Quando o jogo começa, há algo que dentro de mim se transforma. Muitos de vocês conhecem-me pessoalmente, outros não. Eu sou um pouquinho bipolar aí. Sou um antes do jogo e outro durante o jogo. Mas acima de tudo, isso, o que eu quero que as pessoas ou os portugueses fora me vejam como um grande homem e como alguém que... Isso está no livro, que tudo o que conseguiu foi construído com trabalho, com dedicação, com muito esforço. Tive que pagar o preço para chegar onde cheguei, pagar o preço. E agora, juntamente com a minha equipa, quero desfrutar. É verdade que o futebol português, o Sporting, o Braga, me ajudaram e muito naquilo que foi a minha formação como treinador. A Grécia, para mim, foi o ponto maior da minha evolução como treinador, onde eu apanhei treinadores espanhóis, treinadores italianos, treinadores portugueses, e o Brasil veio-me, e o Palmeiras veio-me consagrar naquilo que tem que ver com títulos, porque não há bons treinadores sem bons jogadores e não há bons treinadores sem boas estruturas e sem bons clubes, e eu tive a sorte de apanhar um clube que é o Palmeiras, alguns de vocês conhecem, que oferece todas as condições para os seus treinadores triunfar, e é um orgulho e uma honra muito grande poder estar ao serviço do Palmeiras, a representar o Palmeiras no campeonato mundial de clubes. Portanto, só isso, como um bom homem que atravessou o caminho como muitos dos nossos antepassados fizeram à procura de ser feliz. Viva, Mister Abel. Olá. Antes de mais, muitos parabéns pela sua extraordinária carreira. Sou Fernando Eurico da Antena 1. Lembro-me de, numa final de uma supertaça no Mónaco, um Porto-Barcelona, de o Abel estar na bancada a tirar notas, já a preparar-se para aquilo que é hoje. E entrevistei-o antes mesmo do desafio. E isso é um sinal, claro, da ascensão que nos retrata agora. Mas a minha pergunta é esta: amanhã o Palmeiras vai precisar de ter cabeça fria e coração quente para entrar bem nesta competição? Gosto muito dessa frase e é tudo verdade o que tu disseste. Eu acho que nessa altura eu já tinha deixado de jogar futebol, estava naquela fase de transição, mas já sabia o que é que queria. Mas obrigado por me lembrares. Foram 3 dias absolutamente extraordinários que eu passei, mas obrigado. Olha, é perfeitamente normal, e eu já falei isso com os meus jogadores, as borboletas, não é? Os nervos, a ansiedade, porque vai ser o primeiro jogo, é o campeonato do mundo, a atmosfera vai estar vibrante seguramente, um campo que nós não conhecemos, mas é monstruoso. Espero, como disse, que o relevado possa estar à altura, mas nós temos que nos lembrar que nós vimos jogar futebol, não é? Às vezes nós tentamos, porque é um campeonato, e esquecemos daquilo que temos que fazer e deixamos que às vezes os nervos e os pensamentos tomem conta daquilo que é uma oportunidade, um desafio, poder estar presente aqui, a poder desafiar os melhores, mostrar aquilo que sabemos fazer e dar o nosso melhor do primeiro ao último segundo, sabendo que do outro lado vai estar um adversário altamente competente também, mas é um jogo de futebol, são 90 minutos, tudo pode acontecer. O que vos posso garantir é que nós estamos preparados, nós acreditamos no nosso treino, nós acreditamos na nossa forma de jogar
e seguramente, como sempre fazemos, porque este grupo de trabalho acredita do primeiro ao último segundo, que seja contra quem for, seja onde for, jogue quem jogar, que é possível ganhar. Olá, Abel, Gustavo Zupac da ESPN. Quando um time sul-americano enfrenta um time europeu, além da diferença técnica que pode existir, diferença de pensamento que pode existir, existe o fato de que a turma na Europa estão acostumados a outro tipo de jogo, a outro tipo de campeonato de uma maneira constante, né? O contexto é outro. O que o técnico de um time sul-americano tem que fazer numa circunstância como a de amanhã para tentar diminuir essa diferença, se é que você acha que existe diferença? Olha, a relva continua a ser verde, o campo continua a ser retangular, são 11 contra 11, tem jogadores de sul-americanos a jogar, da Sul-América a jogar lá, tem jogadores portugueses, alguns que jogam aqui na Sul-América, portanto, é um jogo e isso não muda. O Porto tem um português que veio da América do Sul, o Palmeiras tem o Porto tem um treinador que veio da América do Sul, o Palmeiras tem um treinador que veio da Europa, portanto, são jogos que eu acredito que não é a primeira vez que jogamos um Mundial de Clubes, são jogos que no início, como te disse, esta parte de nós rapidamente conseguirmos assentar o nosso jogo, de rapidamente estarmos calmos e focados naquilo que temos que fazer, vai ser algo importante e a equipa conseguir fazer isso mais rapidamente e impor o seu jogo vai conseguir tirar dividendos disso, mas eu não vejo as coisas dessa maneira. A mesma coisa acontece quando é no Campeonato Mundial de Seleções. O objetivo é o mesmo, é tentar ter bola, tentar desorganizar o nosso adversário, encontrar os espaços, encontrar as fraquezas, sermos fortes para bloquear os pontos fortes também do nosso adversário e competir. Será seguramente um jogo altamente competitivo e que eu espero, como te disse, que no final o Palmeiras consiga somar 3 pontos e esse é o nosso objetivo. Abel, boa noite, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a preparação. Em uma das atividades dessa semana tem um trecho de uma conversa sua com os atletas, dizendo que esse trabalho não começou na chegada aqui aos Estados Unidos, que o foco na Copa do Mundo já vem desde o início da temporada. Esse trabalho feito já ao longo dos 5 primeiros meses do ano, qual é o seu nível de satisfação com tudo que foi construído até aqui? E tem algo que talvez tenha faltado nessa análise que você faz de toda a preparação? Obrigado. Eu quando falo, eu não acredito num trabalho, quando tu vais te preparar para um campeonato do mundo, eu não acredito que numa semana chega para eu me preparar. Nenhum atleta se prepara para umas Olimpíadas num mês. Há tudo um pré. E nós não estamos a preparar esta competição há uma semana, nós estamos a prepará-la e usamos o Paulistão, usamos a Libertadores, usamos o Campeonato Brasileiro para preparar também esta competição, onde temos um foco, onde temos um objetivo e onde temos também o nosso sonho. A única coisa que falta agora é o arte de apitar para nós entrarmos lá para dentro e começar a competir, que é aquilo que nós gostamos de fazer aquilo que sabemos fazer, que é competir ao mais alto nível, respeitar o nosso adversário, focarmos naquilo que nós temos que fazer e desde o primeiro segundo do apito do árbitro até ao último, deixar tudo aquilo que nós temos e sabemos dentro do campo para chegar ao final do jogo com a consciência tranquila de cada um deixou o seu máximo dentro do jogo. É isso que eu vou pedir aos nossos jogadores amanhã e mais uma vez que aproveitem também a oportunidade e o desafio de poder estar a participar num campeonato do mundo de clubes, porque às vezes também nos esquecemos disso. Esquecemos que é uma oportunidade enorme, é um orgulho representar um clube como o Palmeiras numa competição destas e às vezes nós deixamos que as coisas nos passem, e falo por experiência própria, à frente, sem desfrutarmos daquilo que estamos a fazer, claro que com ambição, claro com vontade de competir e com vontade de ganhar também, porque temos esse objetivo também, mas focado naquilo que temos que fazer, que é aquilo que nós controlamos e que podemos controlar durante o jogo do primeiro ao último segundo. Boa tarde, Abel, João Quero Verdazo. Abel, lá em São Paulo você costuma falar muito sobre as dinâmicas de preparação, calendário, todas as viagens que o Palmeiras faz e como isso afeta a preparação do time. Aqui tem sido tudo muito diferente, os jogos vão ser a cada 4 dias, como você sempre pediu, mas as viagens também têm sido constantes, são viagens longas, o Palmeiras vai e volta 1.400 quilômetros, né?
como que tem sido essa dinâmica para você e como isso tem afetado, né, para o bem ou para o mal, da preparação do clube para essa competição? Obrigado. A nossa vontade de estar aqui era tanta, a nossa vontade de participar é tanta, a nossa ambição de competir é tanta que, pá, nem que se fosse para vir a pé, nós vinhamos a pé ou a nado, não havia problema nenhum. Como te disse, é uma oportunidade que temos e queremos aproveitá-la com unhas e com dentes, com a nossa qualidade, mostrar aquilo que somos capazes de fazer. O que eu mais quero é que os meus jogadores tenham a mente leve, né, o corpo solto e o coração quente. É isso que eu quero ver a minha equipa de primeiro ao último segundo fazer e competir, sabendo que do outro lado vai estar um adversário que quer o mesmo que o Palmeiras, mas não há como. Quem quer ser melhor, quem quer ser dos melhores tem que defrontar os melhores e será um desafio para nós. Portanto, não há obstáculos, nós já estamos habituados a todas essas dificuldades, a viajar, a dormir no avião de noite, a jogar às vezes com 60 horas de descanso. Portanto, para nós dá igual. O que nós queremos, como disse, é que a competição comece rápido e que a gente possa mostrar tudo aquilo que sabemos fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível, que é competir do primeiro ao último segundo. É isso que nós queremos fazer amanhã. Abel, boa tarde. Olá. Seu terceiro Mundial de Clubes vestindo essa camisa, né? 2 anteriores em um formato diferente, né? Campeonato curto, apenas 2 jogos. E um onde ficou muito perto, ficou muito quase um outro, com condições bastante adversas para se disputar, que foi o primeiro Mundial. Com esse terceiro Mundial, o que o Palmeiras traz de bagagem e de aprendizado das outras 2 edições que disputou, para dessa vez um campeonato bastante diferente, com mais jogos, mais times, mais competidores? O que o Palmeiras traz de bagagem daquelas 2 competições para essa agora mais experiente? Olha, se nós olharmos ao tipo de competição, só a de 1951, que teve 7 jogos, foi parecida com esta. Porque as outras que nós fizemos é 2, 3 jogos, né? Ainda agora o Real Madrid foi campeão do mundo, fez um jogo. É o que é, mas já a de 1951 foram 7 jogos e esta é de 7 jogos. A bagagem tem o treinador e mais 4 ou 5 jogadores, todos o resto alterou. Palmeiras ao longo destes anos e este ano ainda mais, reformulou muito o seu elenco. Tem a experiência destes 4, 5 jogadores, tem a experiência do treinador e tem uma ilusão e uma vontade muito grande dos nossos jovens, porque temos também, um bocadinho parecido com o Porto também, mas nós já há mais tempo a apostar também nos jovens, basta olhar para a nossa frente de ataque. Mas faz parte e nós, a experiência adquire-se exatamente isso, jogando, e acho que temos uma boa mistura entre liderança, experiência e a audácia e a coragem também, somando à juventude que nós temos. Portanto, é esta mistura que nós acreditamos, até por aquilo que fazemos, da forma como trabalhamos, que estamos preparados para esta competição, mas sobram poucos dos 2 mundiais, sobram poucos. O treinador e mais 4 ou 5. Uma pergunta, o senhor nunca treinou o Porto, o senhor trabalhou no esporte, o senhor trabalhou em Braga, jogou em Lisboa, mas o senhor é um homem nascido no norte de Portugal, onde o Porto é a grande equipe. Então eu presumo que esta equipe, ao longo da história, tenha tido alguma influência na sua visão do futebol. O Mourinho, o outro treinador. O que é o futebol do Porto na vida do Abel Ferreira? Obrigado. Olha, a única coisa que eu vos posso dizer é que tenho muito orgulho de ser do Porto, neste caso de Penafiel. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu aprendi a ser homem, foi lá que os meus pais me ensinaram tudo aquilo que são os meus pilares, portanto é um orgulho muito grande. O Porto tem algo que eu particularmente gosto, que é o espírito competitivo, mas eu acho que de uma forma geral os 3 grandes em Portugal são assim, não só o Porto, mas o futebol português. Portanto, eu quando falo do Porto estou a falar também do futebol português. A única história que vos posso dizer que está mais ligada ao futebol do Porto, e eu acho que isso é conhecido, eu já disse, na minha lua de mel eu levei livros debaixo do braço e um deles era de Mourinho. E a minha esposa perguntou-me: o que é que vais fazer com estes livros? Eu disse: bem, vou ler.
tu não vais ter tempo para ler. Portanto, na minha lua de mel eu levei um dos livros do Mourinho e posso-vos dizer que uma das minhas prendas de Natal, eu acho que eu ainda era treinador, a minha mulher me deu a biografia do André Vilas-Boas como treinador. Portanto, eu não tenho ligação nenhuma com o Porto, a não ser uma grande rivalidade, mas um respeito muito grande, e sei que é um clube do Norte, só isso. Coincidentemente, sou português e sou do Norte, mas toda a gente sabe que a minha formação e os meus primeiros títulos, quer como jogador, quer como treinador, vieram do Sul, ou se quiserem do Centro, foi do Sporting, mas a partir do momento que tu segues a carreira profissional, isso tudo passa. Abel, boa noite, Olá. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Ao longo da preparação em Greensboro, você sempre nos ofereceu qual era o cardápio, o menu, e aqui você falou, né, sobre o título da Libertadores, sobre o seu livro. Queria saber se dentro desse cardápio, desse menu que você nos apresentou, deu tempo de revisitar também o seu livro e quem sabe buscar algumas coisas que estavam naquele catálogo que você colocou à disposição para todos nós podermos ler, se algo foi revisitado ali para, quem sabe, não requentar, mas transformar aquilo que estava no livro novamente um prato principal nesta partida contra o Porto. Boa noite. Olha, vou-te ser sincero, como sempre sou. Sim, trouxe o livro comigo. Sim, não o li de fio a pavio, mas abri as páginas mais importantes para relembrar velhas âncoras que nos podem ajudar no presente. Trouxe comigo, sim. Boa noite, David Marcos, Mais Futebol. Os muitos adeptos de Palmeiras, com que eu tenho falado em Nova Iorque desde que cheguei, colocam a Abel no lote dos melhores treinadores da história do Palmeiras. Um deles até disse que se dependesse dele, assinava contrato vitalício com o Abel. Pergunto se o Abel se imagina a ficar muitos mais anos no Palmeiras, quanto isso implica em termos de desgaste, 70 jogos por época, milhares de quilómetros, vezes 3 em 3 dias, e se já sente que o Palmeiras é o clube mais especial na sua carreira, sabendo que passou por outros clubes durante muitos anos, como a Fiel, o Sporting, a Vitória e É porque foi o clube grande que me deu a oportunidade de poder mostrar tudo aquilo que foi a minha preparação como treinador. E quando tu atravessas o Atlântico para vir para aqui, para um projeto, para um clube, eu conhecia o Palmeiras, eu não conhecia a estrutura do Palmeiras, e como eu disse há pouquinho a um dos colegas teus portugueses, só há bons treinadores quando há boas estruturas, quando há bons jogadores e quando há bons presidentes. Os outros não vão ficar chateados, mas eu tenho o melhor presidente do mundo. Temos uma relação extraordinária, este tripé, presidente, diretor desportivo e treinador, que é o que eu chamo-lhe o triângulo mágico, em que cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer, onde a nossa presidente me exige o que tem que exigir, mas sempre com respeito. Ela sabe o quanto nós nos dedicamos e ela também sabe a admiração e o carinho por tudo o que ela fez, não só por mim, mas como vocês sabem, eu trouxe a minha família comigo, a família está comigo há 3 anos no Brasil, e muito sinceramente, eu já disse isso publicamente e digo com todo orgulho, esse para mim, enquanto homem, é o meu maior título, é eu ter a profissão que tenho de treinador no Brasil e conseguir ter a minha família, o núcleo da minha família comigo, e poucos treinadores têm a felicidade em virtude daquilo que é, então, nos dias de hoje, uma profissão tão instável, onde te perdem resultados. Vocês verem no Brasil 20 dias e um treinador é demitido. Eu quando assinei o contrato o meu segundo contrato com a Leila, eu lhe expliquei: Leila, eu vou trazer a minha família para aqui, quando eu perder 2 ou 3 ou 4 jogos, como todos perdem, é para me mandar embora, senão não vale a pena, não vamos fazer isso. E quando tens uma presidente que sabe e que te diz: nós sabemos quem tu és, nós sabemos o que é que tu fazes aqui dentro, cada um sabe aquilo que faz,
e nós acreditamos naquilo que fazemos internamente enquanto clube, com o teu trabalho, com o meu trabalho, com o do Barros, com todo o staff, com os jogadores, e enquanto eu for presidente, só não ficas aqui se não quiseres. Quando ouves isto de um presidente nos dias de hoje, e falo, Portugal este ano trocou 3 vezes treinador, vamos para a Inglaterra, que era num sítio onde as coisas estavam com mais estabilidade, hoje não ganhas, mandam embora. Portanto, há coisas que pesam, e quem me conhece sabe, eu sou treinador de projeto e sou treinador de relações. Eu sempre disse que não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida aplicada ao futebol. É assim que eu descrevo a minha forma de ser e de estar no futebol. Portanto, é um orgulho e uma honra muito grande poder servir o Palmeiras o melhor que sei e posso, e os nossos torcedores, sem dúvida nenhuma, que têm sido também a alma, porque em momentos que nós precisamos, e vocês vão sentir amanhã, vão ver a energia que eles nos vão ajudar, porque vai ser preciso. Não só os nossos jogadores, não só o nosso treinador, mas também com a ajuda dos nossos torcedores, porque são a alma também deste clube e, como te disse, é um orgulho poder estar no Palmeiras nestas condições que estou aqui a falar. Oi, Abel. Olá. Edgar Alencar, da Globo Sport TV, aqui, tudo bem? Há pouco você falou da vocação de Palmeiras e Porto para dar espaço para jovens, até exemplo da linha ofensiva. Amanhã teremos... Diferença de treinador, hein, gente? Né? Estevão, E tem gente que pede Abel fora do Palmeiras ainda. Jogadores de muito impacto nessa geração. E a pergunta é como é que entra o trabalho dele, o treinador, no caso do Palmeiras com o Estevão, pela idade não só, mas também pela circunstância. O jogador que está vivendo essa circunstância toda especial já está negociado de jogar as últimas, talvez, 7 partidas pelo Palmeiras. Que assim seja. Olha, claro que estamos a falar de um jovem, o Ancelotti falou dele, e acho que o Ancelotti falou muito bem daquilo que é a paciência que todos temos que ter para com os jovens. Vimos também o Mourinho a falar de Yamal, vemos às vezes a pressão que eles às vezes têm, que não têm que ter, têm só que fazer aquilo que fazem. E claro que ele tem uma expressão que eu particularmente gosto, porque às vezes os mais velhos, nós não temos tanta pressão. As pessoas às vezes acham que os jogadores não entregam, às vezes entregam demais, às vezes têm tanta vontade que às vezes a vontade atrapalha nas execuções. E das coisas que eu mais registrei dele enquanto jogador, e claro que eu quero que os meus jogadores sejam altamente competitivos, sejam agressivos no bom sentido, que lutem por cada bola, em cada ação, como se fosse a vitória estar nesta dividida. Mas há uma coisa que ele diz, que eu acredito que esses jogadores desse nível conseguem ter dentro da cabeça deles quando eu falo mente leve. Ele disse, e vou repetir aquilo que ele disse, para mim jogar futebol é comer um parque de diversões. É o que eu sinto quando vejo jogadores como o Yamal, como o Estevão, é que conseguem tirar o peso da responsabilidade que têm em cima dos ombros, que têm em cima no corpo, e se vê a leveza do corpo, se vê a leveza da mente, e as coisas parece que estão sempre em estado de flow, parece que sai sempre tudo bem. E isso é algo que nós podemos levar dele também. Agora ele tem que fazer aquilo que sabe, fazer aquilo que é preciso. Uma para ele, outra para a equipa. Esta é uma bola que é para o 11, não é só para um, é para o 11. Né? E aproveitar enquanto ele estiver connosco até ao fim, e depois desejar-lhe a maior sorte do mundo. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, não foi o quinto, não foi o sexto. E é por isso que nós investimos não sei quantos milhões, porque vendemos 3 ou 4 vezes mais, e ainda bem que investimos, porque senão vendemos sempre os nossos melhores, temos que ir buscar outros também bons. Portanto, que a gente aproveite até ao fim, enquanto aquele aqui estiver, aquele aproveite também. Thank you very much. Thank you. Pessoal, tá aí, tá? Apareceu um monte de gente aqui que o cachorro tá latindo pra caramba. Apareceu, tem um cachorro latindo no meio. Mas deixa o like, compartilha, comenta aí. Não vou mais ocupar o tempo de vocês. Daqui a pouco tem a festa do torcedor palmeirense em Nova York. Então confere aí.
Deixe seu like, compartilhe, comenta, é muito importante. Até a próxima do Richard, do Máquina Alviverde. Palmeiras, o maior de todos.